Boa noite, graça e paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a paz dele seja com todos nós. Vamos fechar os nossos olhos, vamos buscar a face do Deus Criador, do Deus sustentador, daquele Deus que nos ama, que a sua bondade tem sido demonstrada dia após dia para com os filhos dos homens de uma maneira muito especial. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nesta noite, neste momento, diante de Ti, pedindo a Tua orientação para a exposição da Tua palavra. Tu sabes, Senhor, como nós dependemos de Ti. Ilumina nossa mente, ilumina-nos para compreendermos a Tua vontade para cada um de nós. Abençoa, ser com todos que estarão ouvindo esta mensagem, para que, de uma maneira muito eficaz, pela ação do Teu Espírito, compreendam, Pai, Tua bondade, compreendam a Tua graça, compreendam quem Tu és. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos ajude nesse momento. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus no Salmo de número 73, para meditarmos, para basearmos o nosso sermão dessa noite. Salmo de número 73. Este salmo começa o livro 3 do livro dos Salmos, que vai do Salmo 73 ao 89, cujo título é O Problema da Prosperidade dos Maus. Salmo de Asaf, é um salmo de número 73, vamos lê-lo nesse instante. Vou ler então o salmo de número 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e neve. Não partiram das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que o cinge como colar, e a violência que o envolve como manto. Os olhos saltam-lhes gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com efeito, inútil conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás as imagens deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim,
bom é estar junto a Deus, no lugar, no Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Palavras do salmista Asaf, no Salmo de número 73. Onde você está, prezado ouvinte, feche os seus olhos, faça uma oração rápida ao Senhor, peça que Ele fale ao seu coração através da sua palavra nesse instante. O Salmo de número 73, como o próprio título diz, ele é um salmo escrito por Asaf. Asaf era um levita, descendente de Gerson, e lá em 1 de Crônicas, capítulo 6, 39 e 43, a família dele foi escolhida para o ministério de música. Ele era responsável pela música, era um dos levitas, cantor e intérprete, e quando a arca foi levada para Jerusalém, eles eram responsáveis pela adoração através da música. E, amados irmãos, quando a gente lê o livro de Salmos de uma maneira bastante geral, cada um dos salmos que a gente percebe que o livro dos Salmos ele é bastante valioso para nós, e é interessante que o livro dos Salmos, ou os Salmos, se você perguntar para as pessoas, a maioria delas vai dizer que é o livro mais lido da palavra de Deus. Por que isso? Porque aqui nos livros dos Salmos, ou nos Salmos, nós temos homens justos expondo a sua experiência com Deus, falando o que aconteceu na sua própria vida, sendo honesto diante de Deus nas suas dúvidas, e diante de nós também, não é? Mostrando quem na realidade ele era. E o salmista aqui, o objetivo dele é justamente glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor, mostrar aquilo que o Senhor é. Ele diz isso no verso 1, com efeito, Deus é bom para com Israel, Deus é bom para com os do coração limpo. Ele começa esse salmo, na realidade, falando já da introdução, da conclusão, aliás, é uma inversão da maneira como ele traz aqui, ele mostra-nos a bondade de Deus, mas ele vai mostrar para nós que houve um momento na sua vida que ele não percebia a bondade de Deus. Ele não percebia a bondade de Deus justamente quando ele olhou para o ímpio e ele chegou à conclusão, não apenas ele, mas ele diz que o povo de Deus chegou na conclusão na época dele, que parecia que o Senhor não é tão bom para com ele. Ele sofria, o povo de Deus sofre, como nós sofremos até hoje. E eles olharam então para o ímpio, ou ele olhou para o ímpio, e ele pôde dizer: olha, quanto a mim, porém, quase os meus pés se resvalaram. Eu sei que o Senhor é bom, Ele é bom para com Israel, ou seja, Deus não muda, Ele continua o mesmo para com o seu povo, para com os de coração limpo, mas Ele mostra que houve um momento na vida dele que os seus pés quase resvalaram com relação a isso. Quando ele olha para a prosperidade dos ímpios, ele olhava para a sua própria vida, ou para o povo de Deus, e fala: nós temos muito mais dificuldades do que aquele que não teme ao Senhor, daquele que não guarda os mandamentos de Deus. Eu gostaria de pensar com os amados, nessa noite, alguns passos para percebermos a bondade de Deus na nossa vida, para chegarmos à conclusão que o salmista chegou, com efeito, Deus é bom. Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Deus é muito bom para cada um de nós. Se fosse para eu perguntar para vocês, como você poderia dizer: prove que Deus é bom para você? Uma das coisas que você poderia dizer: Deus é bom para mim, porque nessa noite eu estou podendo parar um pouco, ouvir a palavra de Deus. E nessa noite eu pude falar com meu Deus. Ou nesta noite eu tenho ouvidos para eu ouvir, eu tenho olhos para eu ouvir.
E são tantas as razões que percebemos a bondade de Deus. Ou nessa noite eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Alguns passos então para perceber a bondade de Deus. Em primeiro lugar, evite comparar a sua vida com as outras pessoas e especialmente dos ímpios. Veja bem, a partir do verso 2, o salmista Asaf diz: quanto a mim, porém, quase os meus pés resvalaram, pouco faltou para que desviassem os meus passos. Pois no verso 3 ele diz: eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade deles. Ele sentia inveja. Ele gostava, o que passou na mente dele, na vida dele, era: eu preciso ser igual a essa pessoa. E olha, ele deixa bem claro para nós qual era o sentimento. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Que inveja terrível! A inveja já é algo terrível, mas invejar os arrogantes. Quem são os arrogantes à luz da Bíblia? Praticamente em todas as ocorrências da Bíblia, a Bíblia mostra a arrogância, o orgulho, a altivez, é um comportamento detestado pelo próprio Deus. A Bíblia diz que aqueles que são arrogantes são uma abominação para Deus. Lá em Provérbios 15:5 diz: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, e é evidente que não ficará impune. Todo arrogante é abominável diante do Senhor. Das 7 coisas que a Bíblia diz que Deus odeia, o olhar altivo é a primeira listada. Aquele que pensa que é grande coisa. E o salmista diz: eu tinha inveja justamente dessas pessoas. Eu invejava os arrogantes, os orgulhosos. Os orgulhosos, a atitude deles geralmente é essa. A atitude do orgulhoso é: eu sou melhor que você. Tem um cheiro de intimidação, de mostrar que é sempre melhor para nós. Lá em Tiago 4:6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos. Deus não aceita os orgulhosos. Mas o salmista expõe para nós o que aconteceu na vida dele. Olhava para eles, para os orgulhosos, com inveja. Porque ele responde: ao ver a prosperidade dos perversos, pessoas más. Eu creio que a grande questão aqui é o que é prosperidade. Qual é a definição que nós daríamos de prosperidade? Veja na visão do salmista, quando ele olha para o ímpio, qual era a definição dele de prosperidade dos perversos. Ele diz: primeiro, para eles não há preocupação. Ele olhava para a sua própria vida e podia dizer: eu estou preocupado com isso, eu preocupo com aquela outra coisa, com N coisas eu estou preocupado, mas o perverso, para ele não há preocupação, ele não se preocupa. Ele vive uma vida tranquila. Ele não tem as preocupações que nós temos. Na visão do salmista, ser próspero, então, é alguém dessa maneira, que não se preocupa. E para ele, o opressor, ou para ele, os arrogantes, não têm preocupação. Uma outra coisa no verso 4 diz aí: o seu corpo é sadio, o seu corpo é nédio. Eles olhavam, talvez ele estivesse vendo no meio da sua família, ou ele mesmo sofresse de alguma doença. E ele olhava para as pessoas ímpias que não amavam a Deus, tendo, conforme ele diz, eles eram sadios, eram fortes. Eles eram fortes. E na visão dele, isso era ser forte.